Então, dando continuidade à nossa mesa, apresento a professora Maria Tereza Egler Mantuan, pedagoga, mestre e doutora em educação, professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, LEPED. O tema da sua apresentação é diferenciar para incluir. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas ainda de fazer parte dessa equipe maravilhosa da Fundação Síndrome de Down e de ter nesse auditório companheiros, ativistas do movimento em favor da inclusão no Brasil. E o que eu gostaria de apresentar para vocês é alguma coisa que dá, eu acredito, continuidade ao que o professor Lepre tão brilhantemente nos apresentou na palestra. É falar um pouquinho sobre os sentidos da diferença. Sentidos da diferença, eu acho que cabe muito bem nesse momento em que a gente está discutindo representação social, que a gente está discutindo questões relacionadas aos diferentes paradigmas da deficiência. E eu queria que todos pudessem acompanhar essa apresentação, percebendo em si mesmo, não é, esses sentidos, como se eles estão evoluindo, se eles estão estacionados no tempo, e em que medida esses sentidos fazem a diferença. Então, eu fiz algumas brincadeirinhas iniciais. Deixa eu ver, eu não sei mexer. Eu quero. Vamos lá. Perguntando que sentido cada um de vocês atribui às diferenças. Esse sentido, de fato, faz diferença, porque depende do sentido que a gente atribui à diferença, muita coisa que a gente entende e deixa de entender a respeito da inclusão. Deixa eu ir passando. Então, eu peço para vocês pensarem diferentemente sobre a diferença. Pensar ao contrário do que normalmente nós estamos acostumados. E a gente vai falar, então, um pouco sobre a produção da diferença e da identidade, que são questões de fundo da inclusão. Às vezes, eu me preocupo muito quando a gente discute inclusão, porque, justamente, aquilo que é básico para o entendimento da inclusão fica perdido em todos os outros caminhos, né, que a gente escolhe para pensar sobre esse tema. Pensar em inclusão tem, a meu ver, como questão básica e de fundo, a produção da identidade da diferença. Por isso, eu fiquei muito contente com o que eu vi do professor Lepre, né, na palestra. A inclusão, ela coloca em xeque a natureza estável da diferença. Desculpe, da identidade. Ou seja, aquela coisa, aquela representação estática da diferença. Então, a pessoa com síndrome de Down é aquela que tem aquelas características, é isso, aquilo, aquilo outro. Esse sujeito abstrato com o qual a gente trata, né? A partir do momento que a gente admite que a diferença, uma vez, a identidade, desculpa, uma vez estabelecida, ela se congela. E a inclusão afirma justamente a capacidade multiplicativa da diferença. Isso é muito importante. A diferença é alguma coisa que muda constantemente, que prolifera. Isso é muito importante a gente entender. E é muito simples, porque é só olhar no espelho todo dia.
é só ver um álbum de fotografia. Não é só a diferença física, mas como a gente pensava sobre a deficiência, foi tão bem explicado, não é? Do ponto de vista histórico, na palestra anterior, não é? A inclusão descarta, então, o caráter artificialmente construído das identidades existentes. Quer dizer, a inclusão descarta essa ideia. Fulano é deficiente e tem que estar entre os deficientes, porque nós temos que tratar diferentemente os desiguais e igualmente os iguais. E a gente precisa pensar sobre isso. A inclusão, por outro lado, ela também vai de encontro aos modelos e padrões identitários tão celebrados pelas escolas. Quem não sabe? Bom, esse é o menino da inclusão, esse é o menino da classe especial, esse é o menino grave. Escola. Esse é o menino nota 10. Esse é o menino da boa família. Esse é o menino que tem desempenho compatível com a série escolar. Os padrões identitários são terríveis. E identidade e diferença, se a gente quer entender bem esses temas para compreender a inclusão, é preciso que a gente tenha a ideia de que tanto identidade como diferença, elas não podem estar contidas nas malhas das categorizações. Categorizou, congelou. Daí eu ficar muito preocupada com aquela... Tem até na convenção, né? Nada sem nós, nada sobre nós sem nós. Eu acho que a gente deveria pensar muito sobre essa frase, porque é uma frase extremamente perigosa. Quem somos nós? Esse nós que precisa estar incluído nos nós, nos outros nós. Isso dá nó. E a gente tem visto essa frase ser dita por aí à vontade. Frase muito perigosa, porque quando você está celebrando uma diferença, você está insistindo numa diferenciação que pode e que, no geral, exclui. O poder social cria critérios de identificação e de diferenciação. E, no geral, esses critérios, no geral não, esses critérios são mesmo estáticos e discriminatórios. Quem tem o poder define quem fica e quem sai. Quem pode, quem não pode, quem decide, quem não decide. E, no geral, não é, esse poder, ao criar esses critérios, ele identifica as pessoas e diferencia para excluir. Então, a gente perde o caráter mutante da diferença e sua capacidade de escapar a toda convenção possível. E é isso o que nos amedronta muito. É que nós somos diferentes, e por sermos diferentes, nós escapamos a todas as convenções. E a gente mesmo gosta de se sentir como pertencente a algum grupo, a alguma situação. Eu acho que tudo isso são formas da gente, inclusive, se esconder das dificuldades que a gente tem diante da diferença e do desconhecimento que nós temos de nós mesmos. Tal desconhecimento que nos dificulta no sentido de convivermos com o outro, muitas vezes,
e que a gente precisa encontrar algum atributo que nos ajude a criar esse laço de pertencimento. Mas, na verdade, esses laços são criados porque nós somos nós mesmos. E a nossa diferença, na sua capacidade multiplicativa, ela não nos dá condições de viver dentro de um esquema em que uma identidade escolhida nos define. Pode definir aos olhos dos outros, pode nos representar aos olhos dos outros, mas, diante de nós mesmos, só se nós vivemos na ilusão de nos conhecermos. Então, escapa a qualquer convenção. Conceber e tratar as pessoas igualmente esconde as suas especificidades. Mas, enfatizar as suas diferenças pode excluí-las do mesmo modo. Eu já disse isso. Esse, então, é a armadilha da inclusão. Isso é uma coisa que a gente não está muito acostumado a pensar. Mas caímos nessa armadilha frequentemente quando falamos, quando decidimos coisas, quando queremos resolver um problema relacionado até mesmo, não é? A melhor condição que nos parece ser... Qual a condição que nos parece ser a mais adequada para o atendimento a uma criança na escola ou fora da escola? A inclusão, ela perde o seu sentido quando ela se fundamenta na igualdade, então, desse sujeito que é a pessoa com síndrome de Down, a pessoa com deficiência, esse sujeito abstrato que não tem nome, esse sujeito que é desencarnado e que é sempre o mesmo, porque é aquela representação, como diz o professor, dessa pessoa que está na nossa frente. Então, muita gente diz, o menino da inclusão. Quando você diz isso mesmo, o menino da inclusão, você está falando desse sujeito abstrato. Quem é o menino da inclusão? É fulano de tal. Bom, mas é fulano de tal, então mudou de assunto. Não é mais o menino da inclusão. Mas a gente tende sempre a trabalhar a partir desse sentido universal, de sujeito universal, para entender quem tem condições de ficar e quem tem que sair de determinados ambientes, de determinadas situações que excluem ou incluem. As peculiaridades, então, definem a pessoa e estão sujeitas a diferenciações contínuas, tanto interna como externamente. Isso nos faz pensar que estamos mesmo habituados a formas de representação da diferença, que são resultantes de comparações, no geral, e de contrastes externos. A gente conhece o rosto, não conhece o que está atrás. E as comparações, as representações são feitas pelos estereótipos, pelos fenótipos e, algumas vezes, pelo genótipo, universalizados. E, ao fazermos comparações, seja implícita ou explicitamente, nós fixamos modelos, definimos classes e subclasses de pessoas com base em atributos que não dão conta da pessoa por completo. As pessoas não são só pessoas com síndrome de Down, pessoas com bom humor, pessoas bem-sucedidas, pessoas que cabem em classes e subclasses que vão se tornando indefinidas cada vez mais. A gente consegue criar
classes e subclasses para alojar as pessoas. E, com isso, quanto mais nós vamos criando essas classes e subclasses, nós vamos excluindo as pessoas. E essa é uma coisa que a gente faz muito. Quando a gente não consegue dar conta da pessoa dentro de uma classe, a gente cria uma outra e vai criando uma outra e vai expandindo essas diferenciações. E quando elas se fixam identidades, nós temos sempre os que ficam fora. As representações constituem formas de pensar a diferença, no geral, como diferença entre. Há outras formas de pensar também a diferença, mas nós vamos ter a diferença entre. Diferença entre os que sabem mais e os que sabem menos, entre os mais gordos e os mais magros, os mais ricos e os mais pobres. Quando nós trabalhamos com essas oposições binárias, nós valoramos uma dessas partes, e a parte que é negativamente valorada, no geral, é excluída. Então, o problema da diferença entre é seríssimo, assim como o caráter finito da representação. As representações, elas são muito perigosas, porque elas encaixam, elas fazem com que grupos de pessoas caibam dentro de determinados continentes, que são, depois, muito difíceis para a gente tirarem elas de lá. As representações, em termos de seres humanos, elas precisariam ser menos utilizadas, cada vez menos, para que a pessoa, para que esse sujeito, ele se apresentasse como tal. E ele se apresentasse nas suas diferenças, nessas diferenças que são infinitas e que, portanto, não têm condição de serem representadas. É difícil, porque a gente gosta de pensar em modelos. A gente encaminha o pensamento da gente para representações que nos facilitam a compreensão de determinadas atitudes, comportamentos. A diferença entre, ela está por detrás de todos os entraves às mudanças propostas pela inclusão. Todas as vezes em que nós não estabelecemos diferenças entre o aluno que desempenha bem matemática e aquele que não. Todas as vezes que nós compreendemos que cada um tem, diante de um problema, diante de uma situação, o direito de ter um comportamento próprio, uma visão própria, uma solução própria, nós estamos pensando num mundo inclusivo. Na medida em que nós temos possibilidade de estabelecer, ou que a gente use estabelecer a diferença entre, nós vamos sempre ter muita dificuldade de incluir, porque nós estaremos sempre tratando com realidades que são não só contrárias, antípodas, como que se anulam uma à outra. Então, aquele que é escolhido para ser anulado não vai caber, não estamos mais falando em inclusão. Eu fico, às vezes, até em dúvida com relação à inclusão da pessoa com deficiência, se a gente deveria pensar nisso, ou pensar, antes de tudo, numa escola para todos. Uma escola que não acolhe a pessoa com deficiência, mas acolhe a todos nas suas diferenças. Assim, eu penso que nós estaríamos avançando mais no sentido da inclusão do que a partir dessa visão de só assim, legalista, você tem direito, então você tem que entrar, nós temos que conseguir que você se mantenha, porque
Isso acontece porque todos nós somos, de fato, muito resistentes a trabalhar com essa ideia de que as diferenças não se comparam nos seres humanos. Tá? Então, reconhecer qual é o sentido atribuído à diferença é um teste de nosso conhecimento e capacidade de fazer inclusão. Eu tenho notado cada vez mais isso. E a gente está bem longe de fazer esse exercício, de reconhecer qual o sentido que nós atribuímos à diferença. E eu convoco vocês a pensarem o que é a diferença para cada um de vocês. É um padrão produzido pelos que procuram diferenciar cada vez mais? Quando eu vejo esses movimentos dos negros, dos gays, né, tem por detrás uma visão de diferença, né, que insiste em diferenciar cada vez mais um grupo de pessoas. Isso acontece muitas vezes para manter, afirmar a estabilidade, não é, de um grupo, fazer com que a identificação desse grupo seja mais forte, mas isso é extremamente perigoso, principalmente em termos inclusivos. O sentido pode ser também uma produção social, mas com valor negativo, discriminador e marginalizante. Será que é esse que nós temos na cabeça quando a gente diz assim, aquele bandido lá, aquele homicida, aquele retardado, aquele ignorante, aquele que é diferente de mim? Esses sentidos da diferença nos levam a diferenciar para excluir. Acho que isso ficou bem claro, né? Espero. E, resumindo, esse sentido limita o direito de participação social, o gozo do direito de decidir e de opinar de pessoas e populações. E é, infelizmente, a forma mais frequente de exclusão. Mas, na contramão dessa tendência, que é essa que nós lutamos tanto, nesse fórum, nessa reunião e outras possibilidades que nós temos na vida, ela quebra barreiras físicas e atitudinais, comunicacionais, que impedem as pessoas, em certas situações e circunstâncias, de conviverem, cooperarem, participarem, partilharem com todos os demais da vida social, escolar, familiar, laboral, como sujeitos de direito e de deveres comuns a todos. Diferenciar para incluir, portanto, é a questão. E ela acontece quando nós reconhecemos o sentido multiplicativo da diferença, ou seja, a diferença que não é demarcada, mas que está sempre mudando, que não é fixada. Isso é bem difícil. Mas diferenciar para incluir implica nisso. E esse sentido, ele não vai mais nos permitir contenções de pessoas em categorias, representações, modelos, porque esse sentido faz sempre que vaze, que mude o que entendemos, ou que queremos entender de uma pessoa, porque ele vai se diferenciando tanto interna como externamente em todos os sujeitos.
Se externamente a gente é capaz de perceber mais, internamente, acontece também, como o exemplo do professor, sobre o grupo que antes se manifestava contra o trabalho e depois se manifesta a favor do trabalho para os seus filhos. A diferença para incluir, ela não celebra, ou seja, ela não marca, não faz com que um determinado grupo seja identificado com determinadas características. Ela não aceita, não nivela ninguém a modelos, mas reconhece e questiona a diferença. Eu acho que esse é um ponto também fundamental. Não aceitar simplesmente essa diferença fixada, mas questionar por que ele tem que ser esse aluno da inclusão. Ninguém pensa, todo mundo fala. Ninguém questiona, de onde vem esse nome? Eu acho que nós estamos num caminho muito interessante nesse momento, tanto referente à inclusão, como também a uma mudança de ser no mundo, né? Ser includente tem a ver com o entendimento de que nós vivemos para compartilhar. Nós estamos com os outros, embora, na maioria das vezes, a gente se sinta junto com o outro. Estar junto é muito fácil. Eu estou junto com vocês, vocês estão juntos com seus companheiros, todos nós estamos juntos aqui. Mas quem está com um, quem está com o outro? Estar com vai além de uma proximidade. Implica em compartilhamento. Implica em encaixe. Eu não caso junto, eu caso com fulano. E quando eu caso com alguém, e caso bem, essa diferença sempre existe. Porque se não houver diferença, eu só fico junto. Mas se houver diferença, eu encaixo. Eu acho que essa é uma metáfora interessante do estar com. Estar com é poder se encaixar, porque a gente sempre está mudando. E está sempre nesse exercício de querer se integrar, mesmo que a gente não consiga. Então, viver nessa corda bamba, nesse fio da navalha, de fato, é o que eu sempre digo a todos os meus alunos, as pessoas com quem eu convivo, os pais. Não é viver na corda bamba, é como diz uma das minhas alunas, é ser malabarista. E na vida não existe coisa mais certa do que a gente estar submetida a essa cordinha tão frágil, que é a vida, na qual nós temos que nos manter, correndo todos os riscos. E é para não querer correr esses riscos que muitas vezes a gente exclui. A gente se exclui. E a inclusão é maldita, indigesta, porque a base dela é a diferença. A diferença, como dizia Deleuze, que é maldita mesmo, porque ela é infinita, incomensurável. E, em sendo assim, nós não conseguimos apanhá-la. Vamos conceber nossos alunos, as pessoas com que a gente vive, com essa maldição de a diferença incluída. Porque aí a gente terá a oportunidade de viver uma vida mais interessante. Justamente porque
vai nos exigir não essa regularidade e essa busca tediosa da normalidade, mas exatamente essa situação desequilibrante, desafiante, que nos faz crescer pessoalmente e que, indiretamente, pode fazer muitos crescerem juntos. Muito obrigada.